E aí, galerinha, hoje nós vamos falar sobre a questão dos modelos atômicos. Entender sua evolução, sua transformação, não é isso? Compreender cada modelo com seu respectivo cientista. Mas para começar a aula de hoje, a gente vai começar de forma diferente, vendo uma reportagem falando sobre essa evolução. Pense num mundo maravilhoso da tecnologia e da eletrônica. Conquistas como a internet, a música digital e a TV de alta definição, que está estreando hoje. Você parou já para se perguntar como tudo isso foi possível? Vai começar agora Mundos Invisíveis, a nova série do físico Marcelo Gleiser. Nela, vamos aprender como foi que cientistas e pensadores chegaram às conquistas do mundo moderno. Impossível vir a Tóquio e não se impressionar. Essa é a maior região metropolitana do mundo. Aqui vivem aproximadamente 35 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia, o estado de São Paulo inteiro vive em cerca de 40 milhões de habitantes. Mais da metade das ruas de Tóquio não tem nome. Mesmo assim, os japoneses se entendem perfeitamente. Se Tóquio não existisse, seria compreensível. Só entre os séculos 17 e 19, a cidade sobreviveu a mais de 100 grandes incêndios. No ano de 1923, um terremoto devastou toda essa região. 22 anos mais tarde, vieram os bombardeios americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Se a guerra hoje é coisa do passado, os terremotos ainda ameaçam. Mas os arranha-céus de Tóquio são projetados para suportar os piores tremores. Tóquio resistiu e resiste. Cresceu e se transformou num símbolo. É sinônimo de tecnologia e eletrônica. Dizer que passear por Tóquio é como viajar para o futuro não é exagero ou lugar comum. Tudo o que existe de mais moderno no mundo aparece aqui primeiro. Mas o que é novidade aqui? Que tecnologias de ponta são capazes de impressionar até mesmo os japoneses. Se você pensou em carros voadores, se enganou. O que existe de mais moderno hoje no Japão é um robô que tenta imitar aquilo que qualquer criança de pouco mais de um ano já sabe fazer. Esse robô é capaz de reconhecer os gestos de uma pessoa. Se eu estendo o braço, ele pega na minha mão. Ele também pode reconhecer uma pessoa pelo rosto, dizer várias frases e se locomover pelo espaço. Sim, vamos apertar as mãos. São tarefas simples para nós, como dançar, jogar futebol, mas dificílimas para os robôs. A minha altura é de 1,20 m e peso 52 quilos. Tchau a todos! Não importa a dificuldade, robôs estão ficando cada vez mais comuns no Japão. Eu estou aqui na Universidade de Ciências de Tóquio para conversar com o professor Kobayashi. Deixa eu ver se ele já chegou. Saya! Hi! Konnichiwa! Konnichiwa! O professor Kobayashi está aqui já? Saya é a robô recepcionista da Universidade de Ciências de Tóquio. O professor Hiroshi Kobayashi explica que o rosto de Saya é capaz de fazer mais de 20 movimentos, que combinados permitem um número ilimitado de expressões. A população de velhinhos é cada vez maior no Japão. Estamos construindo robôs para fazer companhia a eles. Mas de que maneira os japoneses chegaram até aqui?
como foi que essa revolução eletrônica aconteceu. Para entender, pense na palavra eletrônica. Ela vem de elétron. O elétron é uma das partículas que compõem a matéria existente na natureza. Tudo o que há no mundo é feito de matéria. Até mesmo o ar que respiramos, nossos corpos. Tudo é matéria. E a matéria é composta de pedacinhos como o elétron, partículas minúsculas, mundos invisíveis. Ao longo da série Mundos Invisíveis, vamos entender o que é o elétron e as outras partículas que compõem a matéria. Como a descoberta do que é a matéria possibilitou a revolução digital do século XXI. Como que o elétron foi parar na eletrônica. E tantas outras conquistas tecnológicas. Tudo isso começou em algum lugar. Foi na Grécia Antiga, cerca de 2.500 anos atrás, numa cidade chamada Mileto, onde hoje é a costa oeste da Turquia. Lá havia um homem muito sábio chamado Tales, considerado o primeiro de todos os filósofos gregos. Um dia, Tales se perguntou: do que tudo é feito? Qual é a composição material das coisas? E Tales respondeu: tudo é feito de água. Hoje sabemos que nem tudo é água, mas sem água não há vida. Tales não sabia, mas 65% dos nossos corpos são feitos de água. Depois de Tales veio mais um filósofo, chamado Heráclito. Ele tinha outra ideia sobre a composição das coisas. Heráclito disse: tudo é feito de fogo. Tudo está em transformação constante. Essa é a essência do mundo. O fogo é o principal agente de transformação da natureza. Foi outra sacada genial dos gregos. Muitos e muitos anos depois, a humanidade viria a entender como o fogo é fundamental para transformar a matéria. Depois de Tales e Heráclito, que entenderam a importância da água e do fogo, vieram dois outros pensadores, lá pelo ano 400 a.C. Esses dois foram ainda mais longe. Leucipo e Demócrito disseram: tudo que existe no mundo é composto de átomos. Em grego, átomo é aquilo que não pode ser cortado, é indivisível. Por causa disso, esses filósofos ganharam o nome de atomistas. A matéria do mundo, para eles, era composta de pequenos grãos, os átomos. Essa ideia de átomo proposta por Leucipo e Demócrito foi revolucionária. A humanidade demorou mais de 2.000 anos para comprovar que os átomos existem mesmo, embora não exatamente da maneira imaginada pela dupla grega. Segundo a ciência moderna, átomos são sim pequenos grãos de matéria, porém divisíveis, compostos de partículas ainda menores. Uma delas, adivinha qual? Justamente o elétron, aquele que deu origem à eletrônica. Os gregos antigos, cada vez mais espertos, não pararam por aí. Foi no ano 350 a.C. que surgiu um dos maiores filósofos da antiguidade. Suas ideias viriam a permanecer por quase 2.000 anos. Ele se chamava Aristóteles. Aristóteles acreditava que tudo na Terra era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. A quantidade de cada um dos 4 elementos em combinação é que dava à matéria suas mais diferentes aparências. Então vamos falar hoje sobre os modelos atômicos e para isso vamos começar a entender como foi que surgiu a questão da ideia de átomo. Para isso nós vamos voltar à Grécia Antiga, vamos imaginar os filósofos gregos, né? Vocês viram na reportagem que foram diversos filósofos que deram suas ideias e contribuição, mas o mais importante nós temos 2, que é Demócrito e Leucipo. Isso já foi há 5 a.C., ele deu a palavra átomo.
Para ele, a palavra átomo origina do grego, né? A igual a não e tomos igual a parte. Então, se você junta, você vai ter uma coisa que não parte, ou seja, que é indivisível. Essa ideia de Demócrito Leucipo foi dada a partir do momento que ele viu a areia. Quando ele olha a areia de longe, parece que ela é uniforme. Mas quando você chega perto da areia e você pega ela na mão, você vai perceber que ela é formada por pequenos pedaços, pequenos grãos. Então essa foi a ideia de Demócrito e Leucipo. Eles são mais conhecidos como atomistas. Depois de muito tempo atrás, cerca de 1803, surge o primeiro modelo atômico, que é o modelo atômico de Dalton. Esse modelo ele já é diferente, porque já teve base científica. Ele conseguiu comprovar, enquanto os gregos só tinham ideia. Já Dalton, ele já demonstrava, através de experimentos, a sua ideia. Então, Dalton utilizou o quê? Dalton utilizou, para criar o seu modelo, as leis ponderais, ou seja, as leis que envolvem a massa. A primeira lei é uma lei muito conhecida, que é chamada lei de Lavoisier, ou seja, a lei da conservação da massa. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Igual na casa da gente, as nossas mães, quando compram 1 quilo de carne, como a carne está cara, o que ela faz? Se ela prepara um bife para meio-dia e sobra, de noite ela vira picadinho. E se sobrar esse picadinho, no outro dia vira sopa. Então nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Preste bem atenção para essa reação que nós temos aqui. Observe que eu tenho 12 gramas do carbono, ele vai reagir com 32 gramas do oxigênio e, por sua vez, ele vai formar 44 gramas de CO2. Então, se você junta os reagentes, que é 12 mais 32, vai dar igual a massa do produto, que é 44 gramas. Além dessa lei, Dalton utilizou a outra lei, é a lei das proporções constantes, ou mais conhecido como a lei de Proust. A lei de Proust nada mais é que uma consequência da lei de Lavoisier. E vou explicar por quê. Olha que ele pegou a mesma reação de Lavoisier, só que agora ele faz o quê? No segundo experimento que ele faz, ele pega a massa do carbono e divide a metade. E ele percebe que ele só vai reagir com a metade do oxigênio e ele só vai formar a metade do CO2. Então, eu mantenho a proporção. Se eu pegar 12 dividir por 6 vai dar 2, 32 dividir por 16 também vai dar 2 e 44 dividir por 22 também vai dar 2. Como eu posso dividir, eu posso também fazer o quê? Multiplicar. Se você pega o 6 e multiplica por 3, vai dar 18. 16 vezes 3 vai dar 48. E 22 vezes 3 vai dar 66. Então, essa lei, ela percebe o quê? Que nós mantemos uma proporção. Quer dizer, se eu vou multiplicar por um valor, eu vou multiplicar todos. Se eu for dividir um por um valor, eu vou ter que dividir todos. Então, eu devo manter a proporção. E com isso, o que foi que Dalton imaginou sobre o seu modelo? Como é que seria, então, esse átomo de Dalton? Para Dalton, o seu átomo seria uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Como uma bola de gude, uma bola de bilhar, uma bola de basquete. O átomo, para ele, seria uma bola. E todos os átomos que são iguais, ele pertence ao mesmo elemento químico. Observe que esse modelo mostra muito bem que todos os elementos químicos eles vão ter o mesmo tamanho, porque todos os átomos são iguais. E uma coisa mais curiosa ainda que aconteceu foi que Dalton ele conseguiu demonstrar uma coisa que na época ninguém sabia o que era uma reação química. Que durante as reações químicas, os átomos eles se separam e se reagrupam, formando nova substância. Preste bem atenção para essa reação. Aqui eu tenho o carbono reagindo com o oxigênio, formando o CO2. Galera, o carbono, vamos imaginar que essa bolinha vermelha, o gás oxigênio, como são dois átomos, são essas duas bolinhas azuis. Quando eu vou produzir o CO2, observe que eu vou reorganizar, reagrupar de forma diferente. Então, nós temos aqui uma nova molécula, que ela é chamada de CO2. Então, para Dalton,
O átomo é uma esfera e as reações químicas nada mais é do que a reorganização de átomos formando novas moléculas. Vamos ver aqui agora o próximo modelo atômico, que é o modelo de Thomson. Esse modelo ele foi quase 100 anos depois do modelo de Dalton e ele teve uma novidade. Nesse caso, ele utilizou a eletricidade. E ele percebeu ainda que existia uma relação muito forte entre a matéria e a eletricidade. Com isso, eles fizeram várias experiências com tubos de raios catódicos. Vamos ver aqui as experiências. Esse tubo de raio catódico nada mais é do que uma ampola de vidro ligada a dois eletrodos. De um lado eu vou ter o cátodo, do outro lado eu vou ter o ânodo. De um lado eu vou ter o polo negativo, que eu chamo de cátodo, do outro lado eu vou ter o polo positivo, que eu chamo de ânodo. E ele percebeu que saíam os raios do cátodo em direção ao ânodo quando eu tinha uma baixa pressão. Com isso, se chamou esses raios de raios catódicos que saíam da matéria. E a ideia feita por Thomson foi o seguinte. Vamos ver aqui como é a questão do átomo de Thomson. Galera, esse átomo de Thomson, ele percebeu o quê? Que para ele, o átomo seria uma massa, uma esfera positiva, descontínua com cargas negativas, que ele chamou de passas. Entremeadas entre as cargas positivas é igual ao número. Foi por isso que esse modelo ficou conhecido como modelo do pudim de passas, onde eu tenho uma massa positiva impregnada de pequenas partículas que são negativas e que ele chamou de passas nesse caso aí. Mais tarde se descobre que nada mais era do que os elétrons que saíam da matéria. O próximo modelo que nós vamos estudar aqui agora, já é chamado modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford foi de 1911. Nesse caso é bem diferente, porque esse modelo já utilizou a radioatividade descoberta por Becquerel e Marie Curie no final do século XIX. Nós sabemos muito bem que a radioatividade, ele tem o efeito luminoso. Tá? Nós utilizamos a radioatividade para poder diagnosticar algumas doenças, não é isso? Mas nós sempre também temos que tomar muito cuidado com a radiação, porque ela pode provocar a questão do câncer. Em 1910, Rutherford realizou um experimento bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa emitidas por uma fonte radioativa, observando os seguintes comportamentos das partículas. Uma quantidade muito pequena de partículas não atravessava a lâmina e voltava. A grande maioria atravessava a lâmina sem sofrer desvios, e algumas sofriam desvios ao atravessar a lâmina. Para explicar essas observações, Rutherford imaginou que os átomos de ouro fossem constituídos de uma região pequena e maciça e positiva, que não permitia a passagem de partículas alfa, e de uma região periférica negativa, praticamente sem massa, pela qual passavam as partículas. E através dessa experimentação feita por Rutherford, utilizando uma fina folha de ouro, através da radiação alfa, ele percebeu o seguinte. Olha só qual foi a conclusão tirada por Rutherford através da sua experiência. Primeiro, que o átomo ele não é maciço. O átomo, há espaço com massa desprezível entre esses átomos, pois a grande maioria das partículas atravessava a fina folha de ouro, a lâmina de ouro. Outra questão que nós temos que foram algumas dessas radiações, elas foram repelidas ou desviadas. Logo, existe uma região positiva com massa, que ele chamou essa região de núcleo. Galera, sabendo da existência das cargas negativas, que são os raios catódicos, que mais tarde se descobre que são os elétrons, ele admitiu que os elétrons estavam ao redor do núcleo, com o mesmo número de cargas positivas, que chamamos de prótons, tá ok? Do núcleo. E esse modelo é interessante, que o modelo
de Rutherford, ele se assemelha ao modelo do sistema planetário, onde nós temos no núcleo, que é o Sol, e os planetas girando ao redor desse núcleo, que nós chamamos ele de elétron. Mas curioso, quando ele foi demonstrar o seu modelo nos congressos de química, o pessoal começou a rir da cara dele. Porque se o núcleo é positivo e os elétrons que giram ao redor desse núcleo, eles são negativos, deveria existir uma atração muito forte entre eles. E quando o positivo atrai o negativo, eles se anulam. Galera, foi aí que teve um papel muito importante para esse modelo, foi a contribuição dada por Bohr. Bohr, ele contribuiu para o modelo de Rutherford. Ele realmente falou que o núcleo é positivo, os elétrons giram ao redor desse núcleo. Mas Bohr falou algo importante, que esses elétrons eles se movem ao redor do núcleo em órbitas bem definidas, em número de órbitas bem definidas, igual ele chamou de órbita estacionária. Se o elétron ele se move nessa órbita estacionária, ele não vai perder, nem vai ganhar energia. Ele simplesmente vai ficar girando a vida toda dele. Inclusive está de acordo com a lei da inércia. Se o corpo está em repouso, ele continua em repouso. Mas se o corpo está em movimento, ele continua em movimento até que uma força contrária coloque ele no estado de repouso. E outra questão curiosa, se você observar aqui no esquema, se esse elétron está girando em uma órbita, vamos imaginar, numa camada, e ele absorve energia, ele pula para a próxima camada, não é isso? Então, nesse caso, ele vai emitir uma quantidade de energia bem definida. E essa quantidade de energia nós chamamos de quanto, que ele vai emitir na forma de luz ou então na forma de calor. Preste bem atenção a esse slide aqui. Observe que o elétron, ao receber energia, ele salta. Quando ele volta, ele emite luz. Então é isso que é o modelo de Bohr. Galera, vamos ver aqui agora quais são as contribuições desse modelo de Rutherford-Bohr. Vamos imaginar qual foi a contribuição para o futuro que ele deu. O calor do fogo transmitido aos sais transfere energia aos elétrons dos átomos destas substâncias, fazendo com que eles se desloquem para níveis energéticos mais altos. Quando esses elétrons excitados retornam a níveis energéticos mais baixos, liberam esta energia na forma de luz. Quando aquecemos os sais de cálcio, temos a chama alaranjada. Nos sais de potássio, a chama violeta. Nos sais de bário, a chama verde. E nos sais de estrôncio, a vermelha. Os fogos de artifício que produzem cores brilhantes quando aquecidos em uma chama funcionam assim. À medida que a pólvora dos fogos é queimada, os elétrons dos átomos absorvem energia térmica e a irradiam na forma de luzes coloridas, provocando um espetáculo nos céus. E quando você vê que esse elétron ele salta de uma camada para a outra, que ele volta, ele vai emitir luz. Ele vai emitir um espectro de luz, um espectro eletromagnético. Alguns elementos a gente consegue observar esse aspecto, essa luz. Por quê? Porque ele está na região do visível. Mas boa parte do espectro nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver, por exemplo, as frequências eletromagnéticas, né, isso, de alta e de baixa frequência. O que nós conseguimos ver é uma pequena faixa que nós chamamos de visível. Nós não conseguimos ver a radiação ultravioleta, o raio-x, o raio gama, as ondas de rádio, de TV, de celular, de micro-ondas, a radiação infravermelha, que é o calor. A gente não consegue ver o calor. A gente consegue sentir o calor, mas ver, a gente não consegue ver. Agora nós vamos para o modelo atual. Esse modelo atômico atual é uma contribuição dada por Planck e Einstein, que ele cria na realidade uma dualidade, o que seria a luz. A luz seria a onda ou a luz seria a partícula? Para a gente poder entender isso aqui, vamos observar muito bem essa animação que vai
demonstrar na realidade o que é o modelo atômico atual. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar.
Então, esse modelo atômico atual, ele nada mais é do que a união, né, de várias teorias. A teoria de Shiroi, a teoria de Broglie, a teoria de Heisenberg. Shiroi, de Broglie e Heisenberg, todos eles reuniram seus conhecimentos para poder criar uma nova teoria do modelo atômico, além de postular uma nova visão, chamada de mecânica quântica ondulatória. A primeira hipótese que nós temos é a hipótese de Broglie, que ele fala o seguinte, que todo corpúsculo atômico ele pode se comportar como onda ou como partícula. Ora como onda, ora como partícula. Mais tarde, Heisenberg, ele postulou o princípio da certeza. Na realidade, o que é matéria? É onda? É partícula? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Então, a gente não sabe, na realidade, o que é a questão da matéria. Então, nós vimos hoje que o modelo atômico ele é muito mais complexo do que nós imaginamos. A ideia de órbita criada por Bohr, ele acabou ficando sem conexão nenhuma, sendo substituído pelo conceito de probabilidade, que nós chamamos de orbital. Num instante qualquer, um dado elétron em uma determinada região do espaço. Então, para a gente fechar essa aula, o átomo deixou de ser indivisível, como acreditavam os filósofos gregos e antigos e Dalton. O modelo atômico, portanto, passou a ser constituído, na verdade, de uma estrutura muito mais complexa do que nós imaginamos. Espero que vocês tenham gostado da aula.